Olá, neste vídeo gostava de falar da Yield Curve. É algo que tem sido repetidamente noticiado nos sites de economia, finanças e é fundamental para perceber o que os investidores perspectivam para a evolução da economia. Eu vou explicar o que é, porque é que é importante e a informação que podemos extrair dela, por isso vamos lá começar. A Yield Curve, ou em português, curva de rendimentos, representa as diferentes taxas de rentabilidade, as yields, para as diferentes maturidades das obrigações. Na horizontal, tu tens a maturidade de cada uma dessas obrigações e na vertical o rendimento associado a cada um desses períodos. Como vês, o normal é esta curva ser positivamente inclinada, porque quanto maior o tempo para a maturidade da obrigação, maior o risco associado, por exemplo, inflação ou falências. Logo, maior será a compensação exigida pelos investidores para ter uma obrigação com mais maturidade. Contudo, isto não é o que se passa atualmente, com várias yield curves que estão invertidas. Esta yield não deve ser confundida com a taxa de cupom. Por exemplo, quando a SAD do Porto emitiu dívida em 2021, anunciou uma taxa de cupom de 4,75%. Para simplificar, se excluís as comissões e impostos, receberias 4,75 euros todos os anos por cada 100 euros investidos. Se não fizeres nada até 2023, tu recebes 4,75% todos os anos e no último ano devolvem-te o montante que investiste. Contudo, durante todo esse período, o preço dessas obrigações oscila. Isto quer dizer que podem estar acima ou abaixo do valor emitido inicialmente, o que se chama de valor nominal. Ou seja, em vez de valerem 100, podem agora valer 95, o que significa que os 4,75 euros valem mais em percentagem sobre 95 do que sobre 100 euros. Ora, um investidor a comprar a 95 euros teria uma yield de 6,64%. Não te esqueças que na maturidade tu recebes de volta 100 e não apenas 95. Existe uma relação inversa entre a yield e o preço da obrigação. A Yield Curve mais conhecida é aquela que mostra as yields para as diversas maturidades da dívida emitida pelo Departamento do Tesouro norte-americano. Por isso vamos usar essa como exemplo. Cada um desses pontos, a dívida a 3 meses, 1 ano, 2 anos e por aí fora, são as chamadas par rates. Cada ponto representa o rendimento de determinada obrigação que receberias se esta fosse emitida neste preciso momento ao seu valor nominal. Ou seja, utilizando a obrigação do Tesouro norte-americano 5 anos como exemplo, esta está a dizer que se fosse emitida hoje, o rendimento que receberias seria de 4,03% ao ano. Por cada ponto representar uma par rate, esta curva tem também o nome de par curve. Se olhares bem, tu vais reparar que não existem dados para as taxas de juros a 4, 6 ou 9 anos, por exemplo, porque o Tesouro norte-americano não emite dívida nessas maturidades. É esse o motivo para ver os saldos entre os diversos períodos. Para além disso, não existem obrigações a serem emitidas todos os dias. Umas são emitidas semanalmente, outras mensalmente. O que significa que a yield de uma obrigação a 10 anos é calculada pela interpolação de obrigações com mais e menos de 10 anos. Tu não te esqueças que basta passar um dia para já não ser uma obrigação a 10 anos. Logo é necessário que haja um cálculo permanente. A Yield Curve serve como um indicador avançado da atividade económica. Através do seu comportamento, nós conseguimos inferir aquilo que o mercado pensa que vai acontecer nos próximos meses. Com a curva positivamente inclinada, nós temos a indicação de crescimento económico, aquilo que deveríamos esperar numa situação dita normal. Com a Yield Curve invertida, portanto a sua inclinação é negativa, as taxas de juros de curto prazo são mais altas do que as taxas de juros de longo prazo, o que quer dizer que há mais procura por obrigações de longo prazo. Isto normalmente indica que os investidores têm uma perspectiva económica negativa para os próximos 12 a 24 meses, podendo mesmo estarem à espera de uma contração económica ou recessão durante esse período. Mas não nos devemos ficar apenas pela inclinação e retirar logo uma conclusão imediata. Devemos também olhar para mais dois fatores. O primeiro, as várias inversões que existem dentro da própria Yield Curve e, em segundo lugar, a duração e profundidade das mesmas. Vamos então começar pela primeira. As inversões mais usadas pelo mercado são aquelas que ocorrem entre os 10 e 2 anos e entre os 10 e os 3 meses. A inversão entre os 10 e os 2 anos é uma inversão do mercado de capital, porque engloba duas taxas desse mesmo mercado. Enquanto que a inversão dos 10 anos e 3 meses já mistura uma taxa de juros do mercado de capital com uma do mercado monetário. Antes de qualquer recessão, verificou sempre uma inversão da Yield Curve entre os 10 e os 2 anos, mas nem todas as inversões desta curva levaram a recessões, como podes ver aqui nas colunas acinzentas do gráfico. Contudo, no que toca à diferença ao spread negativo entre a taxa de juros a 10 anos, mercado de capital, e os bilhetes do Tesouro a 3 meses, mercado monetário, sempre que esta ocorreu, levou a uma recessão. Eu não quero dizer que uma coisa causa a outra, porque correlação não é sinónimo de causalidade, mas sim que as inversões entre duas taxas de mercados diferentes
tem tido maior poder de previsão do que uma inversão entre duas taxas de juros do mercado de capital. Depois tens a questão da duração e profundidade da mesma. Ora, quanto maior forem estas duas, maior será a probabilidade de uma recessão realmente acontecer. Usando a diferença entre as yields dos 10 anos e as dos 3 meses, vemos que está negativa há mais de 120 dias e já esteve com um ponto percentual de diferença. Desde a existência desta série, em 1982, tu vês que nunca houve uma diferença tão profunda entre estas duas yields. A inversão da yield curve, nomeadamente a inversão entre os 10 anos e a Fed Funds Rate, é um dos indicadores avançados, ou também chamados Leading Indicators, incluídos no Leading Economic Index, criado pela Conference Board. Este índice inclui um conjunto de componentes que tendem a antecipar alterações nos ciclos económicos. Alguns dos exemplos de indicadores avançados incluídos são o próprio índice S&P 500 e as autorizações de construção de casas. Neste momento, o Leading Economic Index continua a sinalizar uma recessão nos próximos 12 meses. A Reserva Federal de Nova Iorque constrói um gráfico onde mostra a probabilidade de recessão baseada no comportamento do spread entre os 10 anos e os 3 meses e já se encontra bem acima de 50% para janeiro de 2024. A minha interpretação da situação atual é de que o mercado de obrigações já está a descontar uma recessão, enquanto que o mercado de obrigações ainda parece adormecido. Isto nota-se bem pelo Nasdaq. Quando existe uma diferença entre estes dois mercados, o de obrigações tende a estar certo. Vês que o S&P 500 transaciona a 18 vezes os ganhos para os próximos 12 meses, quando deveria estar no intervalo de 14 a 16 vezes, usando o histórico dos últimos 20 anos. Para além disso, os ganhos das empresas continuam a serem revistos em baixa semana após semana. Eu também acho que as condições financeiras se vão deteriorar com as taxas de juros a subir, liquidez a desaparecer e as margens das empresas a baixarem. Daí eu neste momento estar net short beta na minha parte ativa da carteira. Isto quer dizer que se o S&P 500 sobe, eu perco dinheiro. Se desce, eu ganho dinheiro. Mesmo assim, é importante que percebas que a bolsa começa a subir quando as notícias estão negativas, mas menos negativas, porque o mercado funciona como um mecanismo de desconto, como podes ver nestes 4 exemplos. Como em qualquer indicador, este não deve ser analisado de forma isolada. Foi por isso que tive o cuidado de incluir o índice da Conference Board, que inclui outros 9 indicadores avançados de atividade económica. Espero que tenha sido uma boa introdução ao tema e que tenhas acrescentado alguma coisa de valor. Se achaste útil, já sabes, partilha com alguém que possa estar interessado, deixa like, se tiveres alguma pergunta, está à vontade para a fazer. Obrigado e abraço.